Olá pessoal, bom dia, tudo bom? É, Ontem eu comentei sobre a questão do jogo do Vitória aqui, né, no Barradão. Eu fui ontem pro jogo, eu fui com meu filho, e eu falei que ia ser um jogo duro, que não ia ser fácil. O ABC estava invicto já há 10 jogos, o Vitória veio de um jogo muito irregular, muito fraco contra o Bragantino, o que era de se esperar, em virtude do jogo que teve com o Flamengo. E aí a gente já imaginava que o jogo lá não seria bom, o time não entrou concentrado. E ontem o Vitória repetiu essa falha. O time entrou desatento, o time entrou com muitos passes errados, com erros técnicos claros. Ou seja, o início do jogo do Vitória foi muito ruim. E o ABC é um time guerreiro, um time arrumado, um time que sabia o que queria. Parecia o jogo do Flamengo com o Vitória, só que agora com papéis trocados, né? O Vitória no lugar do Flamengo e o ABC fazendo o papel que o Vitória fez contra o Flamengo. Claro, guardado as proporções. Eu não estou dizendo que o Vitória. Não estou comparando com o Flamengo. Eu estou falando que se a gente fizer um paralelo, o time do ABC foi aguerrido, tinha vontade, tinha garra, tinha um esquema claramente definido, e o Vitória entrou desatento. Entrou achando que o jogo seria fácil e que a gente ganharia com facilidade. Acabou até ganhando, mas vale aqui a gente citar o que foi que aconteceu no jogo, né? Falar a cronologia do jogo para vocês entenderem. Quem vê de fora e vê um placar de 6-2 acha que o Vitória jogou fácil, que o ABC não jogou bem e que o Vitória ganhou com facilidade. Não foi essa a história. Vamos lá, vamos começar é, falando dos lances e do início do jogo, toda a cronologia até o final e o tempo dos gols. O Vitória começou o jogo parecendo que ia encaixar, parecendo que ia ficar em cima do ABC, mas logo a gente viu que com tantos passes errados, a gente não ia repetir o jogo que a gente fez contra o Flamengo. E aí, logo aos 7 minutos, o ABC, através de Igor Bahia, um centroavante alto, forte, acabou fazendo o primeiro gol de cabeça para o ABC. E isso aconteceu depois de um lateral. O ABC cobrou com rapidez. O, o ponta, o atacante do ABC, pelo lado esquerdo do ataque do Vitória, recebeu a bola livre. O Vitória ficou desatento na marcação, cruzou. E Igor Bahia, entre os dois zagueiros, foi lá, cabeceou com facilidade e fez 1-0. Isso, o Vitória ainda não tinha feito nenhum ataque, nada que a gente pudesse ter esperança de que o Vitória fosse melhorar no jogo. Até os 20 minutos, se eu não me engano, o Vitória não deu nenhum chute a gol. O goleiro do ABC não fez nenhuma defesa. Aí, aos 25, Kaiser empatou. Foi um cruzamento do Eric. Eu acho que ele quis fazer aquela chapada, aquele gol de chapada que ele costuma fazer, mas a bola não foi como ele queria. Mas acabou indo na pequena área e Kaiser, entre os zagueiros, tocou pro gol e fez 1-1. A partir daí, o Vitória começou a jogar. Mas o jogo estava parelho, lá e cá. O Vitória ainda errando muitos passes, querendo fazer lançamentos longos quando podia tocar para o jogador do lado, mas errando muito, muito mesmo. Zé Vitor não estava numa noite boa. E aí, aos 37 minutos, o ABC acabou fazendo o 2-1. Como foi que aconteceu esse lance antes do gol? O Martinez, no meio de campo, ele podia tocar para o jogador que estava do lado ou um pouquinho atrás. Ele quis dar um passe enfiado no meio de campo, quis dar um passe meio de puxeta. Só que o jogador do ABC estava entre o meio-campo do Vitória e Martinez interceptou a bola, fez um contra-ataque, a defesa do Vitória estava desguarnecida, e o centroavante pegou na frente da área ali, ia fazer um drible, e aí Zé Vitor acabou fazendo a falta. Eu não acho que tenha sido uma falta para amarelo, mas o juiz acabou dando amarelo, não acho que é um lance de interpretação e não tem problema. E aí o Alisson, o jogador do ABC, acabou chutando, chutou bem, mas a defesa abriu, e aí acabou fazendo o gol. A bola desviou em Renato Kaiser e acabou fazendo
o segundo gol do ABC. Isso 2-1 aos 40 minutos mais ou menos do primeiro tempo, e a tendência é que o jogo terminasse assim. Mas aí aos 45, a gente pegou a bola, no caso o Mateuzinho, no meio de campo, e acabou desde o meio de campo entrando até a pequena área e driblando toda a defesa e os zagueiros do ABC. Ele levou a bola do meio de campo, driblou uns 2 ou 3 jogadores e ia na direção do gol. E já perto da pequena área, o Edson, o zagueiro do ABC, acabou começando a puxar ele fora da área e acabou derrubando ele próximo da pequena área. Pênalti para o Vitória, pênalti correto, não tem o que se discutir. E aí os torcedores do ABC estão questionando que houve a expulsão, porque normalmente quando há um pênalti dentro da área e o juiz acaba marcando um pênalti, claro, para não ter o time adversário não ser prejudicado 2 vezes, ele dá o pênalti, mas acaba não expulsando o jogador. Só que esse lance, o que foi que aconteceu? O jogador do ABC, ele não foi na bola, ele foi claramente no jogador, puxou o jogador por trás para desequilibrar e fazer o gol. E nesse caso, quando não há disputa de bola, a orientação é que se expulse o jogador, porque ele não foi para disputar a bola, ele não foi num lance, vamos dizer assim, de disputa de bola com o time adversário, ele foi claramente para derrubar sem disputar a bola. Então aí tem que ser expulso. Então a regra foi cumprida, os torcedores do ABC podem até achar que foi muito rígido e tudo, mas não, o juiz apenas cumpriu a regra e foi expulso de forma justa, de forma correta. Kaiser bateu, eu tenho medo quando o Kaiser bate, apesar de eu gostar dele como centroavante, mas a gente perdeu alguns pênaltis com ele, e aí a gente fica meio cabreiro. Mas o Kaiser bateu o pênalti e empatou 2-2. Aí o segundo tempo foi outro jogo, pode até dizer que foi por causa da expulsão da ABC, eu acredito que tenha tido uma parcela que acabou afetando o time potiguar, mas o Vitória voltou com outra ânsia, voltou com outra vontade, voltou muito mais organizado e trocando passes com maior facilidade e não errando esses passes, diga-se de passagem. Então, logo aos 7 minutos, a gente teve um lance de gol e aos 17 a gente fez o terceiro gol com o René. E aí o time começou a tocar. Aos 30, mais um gol. O René marcou o segundo gol da partida, acabou fazendo o 4-2. Isso já tinha 2 gols de Kaiser e mais 2 do René. E mais ou menos nesse momento, logo depois desse 4 gol do Vitória, o jogador do ABC acabou entrando de uma forma bastante imprudente em Baralhas, acabou cortando a perna do Baralhas. O juiz, quando viu, num primeiro momento ele só deu amarelo, mas depois quando ele olhou, e eu não sei se teve recomendação do VAR, ele acabou expulsando de forma justa o jogador do ABC. Aí sim, o ABC ele pode reclamar, mas não reclamar do Vitória, nem reclamar do juiz. Reclamar da forma imprudente com que o seu jogador entrou em Baralhas e foi expulso de forma justa. Isso aí não tem dúvida, não tem o que reclamar. Então aí o Vitória acabou ficando com 2 jogadores a mais e aí o jogo ficou bem mais fácil. Jair Ventura acabou trocando alguns jogadores, colocou Ronald, que eu acho que não precisaria colocar Ronald, porque Ronald ele não tem uma boa finalização, é raro o Ronald ter uma boa finalização, e no próprio drible e proteção de bola ele não tem sido eficiente nos últimos jogos do Vitória, mas enfim, entrou Ronald, ele tirou o jogador do Vitória, que não me recordo agora, para a entrada do Ronald, tirou o Eric, tirou o Zé Vitor, mas o Zé Vitor ele já tinha retirado antes, e aí o Vitória acabou tomando conta do jogo de forma definitiva, já tinha tido 2 gols de Kaiser, 2 gols de René, e a partir daí o Vitória só foi ataque, perdendo vários gols seguidos, driblava, deixava o jogador livre na defesa, o goleiro acabou fazendo grandes defesas, e aí o 5º gol aconteceu com o Oswaldo, uma meia bicicleta, não foi uma bicicleta total, mas com uma atuação e um lance muito plástico, muito bonito,
E aos 45, mais ou menos, pênalti para o Vitória, um lance em que o jogador do ABC, não me lembro se foi o zagueiro ou foi o meia, acabou pisando no pé de René, pênalti para o Vitória, e Oswaldo foi lá e fez o sexto gol. Enfim, eu ouvi alguns comentários, eu ouvi algumas transmissões dos torcedores do ABC, do pessoal lá do Potiguar, terra que eu gosto muito, adoro, meu amigo Flávio, torcedor do ABC aí. Fiquei triste por você, Flavão, mas fiquei feliz por Vitória por ter ganho o jogo. Mas assim, foi unanimidade a reclamação e culpando o juiz pelo resultado. Não, eu sou justo, eu torço por Vitória, mas não é porque eu torço que eu vou dizer que o Vitória não foi beneficiado. Mas nesse caso não foi. Os dois, as duas expulsões foram justíssimas. O jogador do ABC mereceu ser expulso no pênalti. Depois, no segundo tempo, ele entrou de uma forma imprudente, machucou o Baralhas, tinha que ser expulso, não tem dúvida sobre essas expulsões. Então, por mais que o torcedor potiguar reclame, metade de Natal, né? Porque a outra metade é América. Por mais que o torcedor da ABC reclame, as expulsões foram justíssimas. E se eles querem reclamar, que reclame com os jogadores do ABC, pela imprudência que eles tiveram. Mas a expulsão foi justa e, claro, isso beneficiou e foi bom para o Vitória, porque o Vitória acabou ampliando. Ontem eu falei que o resultado, com os 2 gols de diferença, seria algo já muito bom para a gente chegar lá em Natal, que vai ser uma pressão grande, a gente pudesse perder até por 1 gol. Mas acabou ficando 4 gols de diferença e isso foi ótimo para o Vitória, viu? Mas só queria deixar claro isso, que não teve nenhum... o juiz não beneficiou de forma nenhuma o Vitória. O próprio ABC que acabou se prejudicando. Então a gente vai com 4 gols de diferença para lá, festa no Barradão. A gente vai jogar agora no sábado contra o Inter, aqui em Salvador. Ramon acabou saindo contundido do jogo de ontem, talvez não jogue contra o Inter. Só deixando claro, muita gente fala, não, o Ramon está emprestado ao Vitória, tem que pagar uma multa de 1 milhão, mas o Ramon, apesar de ser um empréstimo, entre aspas, o Vitória já comprou o Ramon. Então foi um empréstimo condicionado à compra. Então o Ramon, queira ou não queira, ele já é um jogador do Vitória. Só falta oficializar o pagamento das parcelas, mas o acordo que foi feito, o Vitória ele tem que comprar Ramon. Então o Ramon já é um jogador do Vitória. O Vitória não tem como não comprar, mesmo que ele estivesse atuando bem ou mal, mas isso está no contrato. Então o Ramon não deve jogar contra o Inter, e eu não sei como é que o Jair Ventura vai armar o time, né? Não sei se ele vai repetir Kaiser e René, eu acredito que não. Mas esse jogo de sábado, ele é fundamental para a gente. Para a gente se distanciar um pouquinho da zona de degola do Campeonato Brasileiro, a gente está 1 ponto da zona de degola, e a gente precisa desses 3 pontos de forma fundamental. Aí, um alerta. Alejandro, que foi nosso ídolo no ano passado, acabou ajudando, no ano retrasado, ajudou muito o Vitória para a gente não cair, né? E junto lá com aquela equipe do ano de 2024. E a gente não caiu muito em virtude da atuação do Alejandro. Claro que é o time todo, mas o Alejandro acabou, inclusive, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, o que o Vitória não tinha há muito tempo, que eu acredito até que nem tenha tido. Tenha sido a primeira vez que a gente teve um artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então vamos torcer para que não tenha a lei do ex. Eu tô aqui, como eu digo, eu sou torcedor do Vitória, mas eu sou muito pé no chão. O time do Inter tem melhorado. O último jogo ele deu 4-1 no Vasco da Gama, lá no Beira-Rio. E o time do Inter vem com vontade, e com o Alejandro, acredito, né? Acredito que o técnico vai colocar Borré e Alejandro junto. Ou em algum momento ele coloca Alejandro. E a lei que mais impera no Campeonato Brasileiro é a lei do ex. Mas tomara que não aconteça contra o Vitória. E aí a gente vence esse jogo. Aí logo em seguida tem o jogo de volta lá, na quarta-feira que vem, quarta ou quinta-feira, lá em Natal. Aí eu acho que dá para o Vitória colocar um time misto, não pode colocar o time reserva. A diferença é muito grande, 4 gols, mas a gente já tem prova que os reservas do Vitória
não é, não conseguem sustentar um jogo de futebol. E o time do ABC é muito bom. Esse resultado de ontem foi muito devido às expulsões e engana muito, né? Quem vê esse resultado, o Vitória jogou um bolão, ganhou de goleada, mas não foi assim. O Vitória ganhou, jogou bem no segundo tempo, mas foi muito condicionado às expulsões justas que ocorreram no time do ABC. Então a gente não pode entrar com time reserva. Eu já vi muita gente defendendo um time reserva. Não, não pode. O ABC pode fazer um, dois, e aí a gente vai correr o risco de ir para os pênaltis ou algo assim. Então tem que colocar um time misto, com peças fundamentais na frente, meio campo e atrás, e aí sim mesclar com o pessoal da reserva, ok? E o último jogo antes da Copa do Mundo é contra o Santos, lá em São Paulo. Então, pessoal, era isso aí. Eu fui pro jogo ontem. Foi tenso no início, mas depois o jogo foi mais tranquilo. Vibrei bastante. Depois eu boto o vídeo aí da vibração e de como estava o Barradão ontem. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu.